A tabela periódica é uma disposição sistemática dos elementos químicos ordenados por seus números atômicos, configuração eletrônica e recorrência das propriedades periódicas. Este ordenamento mostra tendências periódicas, tais como elementos com comportamentos similares na mesma coluna. Também mostra 4 blocos retangulares com propriedades químicas similares. Em geral, dentro de uma linha período, os elementos são metálicos na esquerda e não metálicos na direita. As linhas da tabela são denominadas períodos. As colunas são denominadas grupos. Seus grupos têm nomes específicos além de uma numeração. Por exemplo, o grupo 17 são os halogênios. E o grupo 18 são os gases nobres. A tabela periódica pode ser usada para deduzir as relações entre as propriedades dos elementos e predizer as propriedades dos novos elementos ainda não descobertos ou sintetizados. A tabela fornece uma estrutura útil para analisar o comportamento químico e é amplamente utilizada na química e em outras ciências. O químico Dmitri Mendeleev publicou em 1869 a primeira versão amplamente reconhecida da tabela. Seu trabalho no desenvolvimento da tabela demonstra as tendências periódicas dos elementos até então conhecidos e também prediz algumas propriedades dos elementos ainda não descobertos que iriam preencher espaços vazios em sua tabela. A maioria de suas previsões se mostrou correta quando os elementos em questão foram descobertos. Posteriormente, desde então a tabela de Mendeleev tem sido expandida e refinada com a descoberta ou síntese de novos elementos e o desenvolvimento de modelos teóricos para explicar o comportamento químico. Todos os elementos do número atômico 1, hidrogênio, ao 118, ogansônio, foram descobertos ou sintetizados, sendo as adições mais recentes elementos 113, 115, 117 e 118, confirmadas pela IUPAC em dezembro de 2015. Os primeiros 94 elementos existem naturalmente, embora alguns sejam encontrados somente em quantidades de trações e foram sintetizados em laboratório antes de serem encontrados na natureza. Elementos com um número atômico de 95 ao 118 foram somente sintetizados em laboratório ou reatores nucleares. Tem sido buscada a síntese de elementos com números atômicos maiores. Vários elementos radionuclídeos sintéticos ou que ocorrem naturalmente também têm sido produzidos em laboratórios. Em dezembro de 2017, a Organização das Nações Unidas declarou o ano de 2019 como o Ano Internacional da Tabela Periódica, em reconhecimento da importância da crescente constatação global de como a química promove o desenvolvimento sustentável e fornece soluções para os desafios globais nos campos da energia, educação, agricultura e saúde.